Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou estar orando, apresentando a nossa irmã. Gostaria que a igreja se colocasse em pé. Que o Senhor tem uma palavra para mim e para você nesta noite. Amém? Oramos nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, aqui estamos unidos, Senhor, pela tua filha, Senhor, que vai estar trazendo uma palavra aos nossos corações. Senhor, o Senhor já deve ter dado essa palavra para a tua serva, e nesta noite, Senhor, ela será brandada nos nossos corações, e nós vamos sair daqui alimentados da tua palavra. Senhor, obrigada por este momento, obrigada, Senhor, por estarmos aqui unidos, Senhor, num só clamor, ó Pai, para te adorar, te glorificar, porque é para ti toda honra, é para ti toda glória. Continua, Senhor, usando a tua filha e fala aos nossos corações nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graça e paz, meus irmãos. Amém. Por gentileza, sentem-se, fiquem à vontade, aqui não é outro lugar senão a casa do Pai. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, das irmãs aqui presentes nesta noite. Deus abençoe o pastor Edson pela confiança, a sua esposa, a nossa irmã Adriana Daniel, a nossa irmã Danila pelo convite. Vocês sempre foram bênçãos na minha vida. Quando a gente estava na liderança da UFEBRAG, a nossa irmã Adriana Daniel sempre estava conosco, louvando, enaltecendo o nome do Senhor. A nossa irmã Úrsula, Deus abençoe. Enfim, todos os irmãos, metade da igreja que eu conheço. 22 anos de Brasil para Cristo, então nós estamos aqui para louvar, bendizer o nome do Senhor, dizer que o Senhor é bom e o adversário não presta. As irmãs estão lindas, abençoadas por Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus ele já tem falado conosco e Ele vai continuar falando porque Ele é Deus. Deus abençoe minha esposa e minha filha, que sempre nos acompanha. Às vezes, irmãos, o vento vem, a tempestade vem, mas como diz a nossa igreja e a palavra de Deus, né, que é feita na nossa igreja, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele vai continuar nos ajudando. Às vezes você pode estar olhando para mim e falar assim, a missionária Fátima Bispo é bênção de Deus. Mas só Deus sabe como eu cheguei aqui nesta noite. Não tem como eu vou contar para os irmãos vão entender do que eu estou falando. Mas eu disse para Deus, Deus, se o Senhor me confiou para estar ali com os irmãos, eu vou no nome do Senhor Jesus. Porque Deus é comigo, Deus é comigo. E eu tenho certeza, irmãos, que se Deus preparou este dia na agenda dele, é porque Deus tem algo extraordinário de dentro do plano dele para a minha vida e para a tua. E quem entrou, irmãos, nas armaduras de Deus aqui nesta noite, pelo poder da palavra de Deus, que não veio, irmãos, do coração do homem, mas veio do coração de Deus, vai sair daqui revestido nessa noite, irmãos, preparados para guerrear e não perder batalha e vencer, porque o Deus que te alistou, irmão, Ele permanece sendo Deus dizendo, você pode entrar fraca, se arrastando, mas é nesta noite que Deus te toma pela tua mão e te coloca de pé, e não é com a mão esquerda, é pela mão direita, com a testa da justiça dele, para nos sustentar em nome de Jesus Cristo. Oh, glória! Deus é maravilhoso. Permaneça sentados, queridos. Abra vossas Bíblias juntamente comigo. No tema, irmãos, desta festividade maravilhosa, deste congresso, Efésios capítulo 6, porém eu quero ler com os irmãos, a partir do versículo de número 10. Deus é maravilhoso. Diz assim, irmãos, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Queridos, o nosso irmão e apóstolo Paulo, todos conhecem a história de Paulo. Homem este ainda, que era conhecido por Saulo,
conhecido como aquele que era perseguidor da igreja. Aquele, irmãos, que achava que estava fazendo o que era correto, pastor, o que era certo, pela lei. Mas a Bíblia nos diz ainda no livro de Atos, no capítulo de número 9, que este, respirando ameaças de morte, perseguindo a igreja, e no seu coração diz que ele pensava que se ele encontrasse qualquer um, ele chamava de seita, daqueles que serviam a Cristo, ele iria levar preso, ele tinha autoridade para isso. Mas Deus é aquele, irmãos, que quando ele tem um projeto na vida do homem, Deus já via lá na frente, este que hoje está me perseguindo, amanhã vai ser perseguido por conta do meu nome. A Bíblia nos diz que naquele momento, ali ainda no livro de Atos, capítulo de número 9, ele respirando ameaças de morte, vem um resplendor muito grande de luz. E este, irmãos, ele
preso a soldados 24 horas. Ele estava preso ao soldado, mas porém falando de Cristo. E eu creio assim, irmãos, quero parafrasear, que ele começou a olhar nas armaduras daquele soldado. E ele começou a ver que cada armadura daquela, que cada arma daquela tinha uma função. E ele começa a orientar e a dizer que cada partícula daquela armadura para eles ir para a guerra tinha uma proteção específica. E ele começa aqui no versículo 3 dizendo: nos demais, irmãos, meus, fortalecei-nos no Senhor e na força do seu poder. Primeiro nós temos que se fortalecer no Senhor. Às vezes as pessoas querem agir com a força do braço, às vezes querem agir com a força do conhecimento, às vezes querem agir na sua própria força. Eu posso, eu faço. Mas Paulo ele diz: olha, vocês têm que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. A força não é terrena, é a força que vem de Deus, é a força que vem de cima. E que poder que é esse? Aquele mesmo poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo de Nazaré. Ele está dizendo: é no Senhor e na força do poder. Você pode ter poder, muitas pessoas têm autoridade, mas esta igreja serve aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. É nesta força que Paulo está dizendo: a tua força é limitada. A tua força é limitada. Eu sei falar, eu não sei dar a forma errada, irmão. Depois dos 50 voltei a estudar. Mas nós somos criados por Deus e Ele está dizendo: não é no teu conhecimento, não é na tua força. Começa a se revertir hoje. A minha força, Deus vai. Só quem crê, é só quem crê. Começa a dizer: Senhor, eu quero esta força. Senhor, eu preciso desta força. Senhor, eu não posso ir para a guerra sem esta unção, sem esta força, sem este poder, sem esta autoridade. É na força do Senhor. Não tem, irmãos, como ir para a guerra se nós somos soldados desarmados, não com armas terrenas, mas com armas espirituais. Não tem como ir para a guerra, irmãos, e não tem como vencer uma batalha se não tiver munido mais das munições que o Senhor nos dá. A munição do homem falha, mas a de Deus jamais falhará. E como que eu faço isso, missionária? Como eu posso me revestir do poder de Deus? Se despojando, irmãos, do velho homem. Se despojando da velha mulher. Enquanto estivermos vestidos e armados do velho homem, não tem como poder
do capítulo 6, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Revestir-se por quê? Porque, irmãos, quem quer vencer as guerras não pode estar descoberto. Tem que se revestir. Se nós estivermos descobertos, a primeira seta que o adversário lançar, nós vamos ser atingidos. Aí ele diz, olha, revestir de toda a armadura de Deus. Revestir-se de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme. Ele diz de toda. Ou seja, nós não podemos esquecer de nenhuma delas. A armadura tem que estar completa. Quando você ora, você está vestido uma armadura. Quando você jejua, você está vestido uma armadura. Quando você lê a palavra de Deus, você está revestido, irmão. Não é vestir, é se revestir. Revestido de toda a armadura. Não é, irmãos, pegar a espada e deixar o escudo. Ele que se revista de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possa estar firme. O salmista, no Salmo de número 125, ele diz o quê? Que os que confiam no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Ele diz, vocês têm que estar o quê? Revestidos e firmes. Contra o quê? Contra as astutas ciladas do diabo. Contra as astutas ciladas, irmãos. Porque o adversário, ele é uma cilada. Cilada quer dizer ação de surpreender a caça, emboscada, tocaia. O adversário, ele a todo momento, que foi já dito nesta noite, que diz a palavra, anda o que? Ele em derredor procurando a quem tragar. Ele anda em derredor lançando o que? Cilada. Porque ele diz as astutas cilada. Ele é astuto. Então, irmãos, não é tempo, não é hora de brincarmos de ser crente. É hora de dizer, eu sou crente na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. E ainda o adversário não vai te envergonhar. Ele arma um laço, ele arma uma cilada, porque, irmãos, é isso que está dizendo. Está entendendo? Aí ele arma a cilada, Deus te mostra. Ele arma um laço, Deus corta. Ele coloca, irmãos, a corrente, Deus vai lá e despedaça. Aleluia. Ele é especialista, irmãos, em armar ciladas. Mas o nosso Deus é especialista em dar livramento. O nosso Deus é especialista. Como disse o nosso irmão Lutero, o diabo, ele é um cão, mas na coleira de Deus. Na coleira de Deus. Então ele arma a cilada, Deus puxa ele pela coleira e diz, você só vai até aí. Quando ele diz que ele é um cão na coleira de Deus, porque a coleira, ela tem um limite. Até onde ele pode ir. Ele pode estar armando ciladas, mas Deus está dizendo, eu já pus um limite nele. Ele não vai aonde eu não permitir. Então não temas. A luta está aí, não temas. Eu estou fraco, não temas, para que não apareça. Eu estou desabando, eu estou dizendo, eu te levanto, não temas. A coleira, irmão, Deus não soltou da mão. Eita, Ele tem o controle. Deus maravilhoso. Aí entra no que as nossas irmãs me passaram. A nossa luta não é contra a carne e nem sangue. Aí nós vemos que o nosso irmão Paulo, ele começa a nos instruir, pastor, com quem não temos que lutar. Ele não começa a dizer, você vai lutar com esse. A primeira coisa que ele fala, ele começa a fazer com quem você não tem que lutar. Aí ele diz, a nossa luta não é contra a carne e nem sangue. Mas quando alguém se levanta contra as nossas vidas, a primeira
é a carne, aquela pessoa. E às vezes não olhamos com os olhos espirituais, que não é a pessoa. Ele está ali, quando nós olhamos com os olhos espirituais, nós vemos que é o que está por trás da pessoa. É claro que o adversário ele precisa de alguém, de um corpo para agir. E o corpo ele nunca está vazio. Ou ele está cheio de Deus, ou ele está cheio do inimigo. Mas o corpo ele é sempre habitado. E quando ele diz, olha, a nossa luta não é contra a carne, a primeira coisa que ele está dizendo, ó, não lute com o seu irmão. Não lute contra o próximo. Não lute contra aquele que está ali te cutucando no teu trabalho. Não lute contra aquele que tenta te barrar, porque a tua luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A primeira coisa ele começa a dizer, se a tua luta não é carnal, então você não pode lutar com armas carnais. Se não é contra a carne nem sangue, como que nós vamos lutar com a força do braço? Com a força do nosso entendimento? E como que eu luto, missionário? Com as armas que Paulo tem nos ensinado. Não é contra a carne nem sangue. Primeiro ele começa dizendo, olha, não lute contra o ser humano semelhante a você. Não é contra o teu próximo. E quantas vezes, irmãos, a primeira coisa que vem, olha, eu vou lá, vou tirar uma satisfação. Se não resolver de um jeito, eu vou na justiça. Eu vou na delegacia. Mas Deus está dizendo, eu sou advogado dos advogados. Eu sou juiz dos juízes. Coloca nas minhas mãos. Lute com as minhas armas. Porque as minhas armas não falham. Homens muitas vezes são comprados. Mas Deus ninguém compra. Deus não se entrega. Deus não se rende. Ele está dizendo, não vá atrás do homem. Dobra o seu joelho perante mim. Oh, Deus tremendo e poderoso. Oh, aleluia. Com armas carnais, irmãos, não podemos vencer o que é espiritual. E às vezes as pessoas, eu vou pisar na cabeça dele, eu não tenho poder para isso, para pisar. Mas eu tenho Deus que esmaga. Eu tenho Deus que destrói todas as astutas ciladas dele. Quando nós falamos de não lutar contra a carne e sangue, quando Jesus estava orando, irmãos, que Jesus ia ser entregue nas mãos dos homens, a Bíblia nos diz que aqueles homens foram ali para prender a Jesus. E quando eles chegam ali para lançar a mão de Jesus, a primeira coisa que Pedro faz, pastores e irmãos missionários aqui presentes, a Bíblia nos diz que Pedro ele puxa da arma carnal. Ele diz, olha, peraí, arma feita por mão de homem. Ele desembainha a sua espada e passa na orelha ali daquele soldado. E Jesus olha para ele, irmãos. Jesus restaura aquela orelha, coloca no lugar de volta. Ali Jesus está deixando uma grande lição. Olha, Pedro, a luta não é contra ele, não. A luta é muito maior. Você está lutando contra a carne, mas a minha luta é muito maior. É espiritual. Outro exemplo, queridos. Jesus, quando ele passa para o outro lado de Gadara, a Bíblia nos diz que vem aquele homem ali que há muito tempo atormentado por legiões, e vem ao encontro do Senhor Jesus. Jesus ele não luta com aquele homem. Jesus não repreende aquele homem. Mas o próprio inimigo diz, o que eu tenho contigo? E Jesus manda que aquelas legiões saiam daquele homem. Então nós temos que aprender a lutar com as armas certas. Não é você, é o que está, entendeu? Não era Pedro, era o que estava agindo através de Pedro. Não era o gadareno, o homem de Gadara, era o que estava nele. Aí Jesus diz que manda que saia eles. Você está agindo através dele. E naquele momento aqueles demônios saem, aquele homem fica liberto. Jesus está dizendo, olha, a nossa luta é assim. É desta forma. Segura a relógio. Versículo 13. Olha o que diz. Portanto, tomai
prostrar. Queremos entregar o trabalho. Que para mim, estou satisfeito, sentado. Eu lutando firme com o Senhor, está tudo certo. Quando o dia mal vem, passa isso na nossa mente. Quando o dia mal vem, aí você diz, mas eu estou fazendo tudo direito porque esse dia sobreveio. O dia mal pode ser o desemprego. O dia mal, irmãos, pode ser uma traição. O dia mal pode ser uma enfermidade. Mas ele disse, no dia mal, vocês têm que quê? Que estar firme. Firme. Por que firme? Para que possa resistir o dia mal. E a Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. O dia mal chegou na minha vida. O dia mal eu tenho certeza que já chegou na vida de alguns irmãos aqui. Na sexta-feira passada, dia 22, eu falando com a minha mãe pela manhã, conversando com ela normalmente, ela tem 84 anos, mas era perfeitamente lúcida, fazia todos os seus afazeres sozinha, tinha uma moça que cuidava dela, mas para cuidar da casa, das coisas, mas o banho, as coisas dela perfeitamente, conversando com ela, videochamada de manhã, e à tarde me chega a notícia que ela estava hospitalizada e que teve um AVC. A minha irmã sai de Botucatu, vai lá para a Bahia e chega lá. 2 dias depois a minha irmã já está na UTI, hoje sem falar e sem reconhecer a ninguém. O dia mal chegou, mas o Senhor falou comigo. Se te mostrar fraco na palavra dele. Está entendendo? No dia da angústia, no dia da tribulação, a tua força será pequena. Então você tem que se fortalecer na força do Senhor. Nós temos que nos revestir do poder de Deus. Porque nada eu posso fazer, mas nós temos um Deus que, se quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser fazer, eu estou revestida, porque o dia mal chegou e Ele disse, permaneça firme, continue de pé, creia na minha palavra. Se o dia mal chegou na tua vida, bateu na tua porta, continue adorando o nome do Senhor. Quando o dia mal chega, é aí que nós vemos verdadeiramente quem está firme com Cristo. Quem é crente, quem não é. Aleluia. Quantos testemunhos, irmãos? A irmã ia pregar, a gente dirigindo a igreja, ela ia pregar, testemunhando, saía do hospital e testificava. O dia mal chegou, mas ela está aqui louvando a Deus. O dia mal não deixou, irmãos, ela lá embaixo, porque no momento que a fé ia se abater, o Senhor renovava, o Senhor levantava, o Senhor curava o interior. E Deus disse, faça o meu querer, que dos teus eu cure. Aí eu falei, Senhor, o Senhor vai curar? Aí Deus disse, deixa que eu faça o meu bem. Se Ele curar, Ele curou. Se Ele recolher, Ele recolhe. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. O dia mal chegou, mas nós estamos aqui dizendo que o Senhor é bom. Que o Senhor é Deus. Que o Senhor é Deus. Resistir, irmãos, o dia mal. Não desistir, mas resistir. Versículo 14 ele diz, estais, pois, firme, e cinge o lombo com o cinto da verdade, e vestindo a couraça da justiça. Os soldados, eles usavam aqueles cintos, e o cinto sustentava, toda a armadura servia ali para sustentar. Quem usa cinto sabe que ele segura as vestes, sustenta. E ele diz, olha, cinja com o cinto da verdade. Ou seja, em todo momento, independente das circunstâncias, a verdade tem que prevalecer, irmão. Porque o nosso Cristo, Ele é a verdade. Então a verdade em todos os momentos, ela tem que prevalecer em todo o tempo na nossa
Você não está vendo a couraça, mas pelos olhos da fé ela está aí essa noite. Você não está vendo o cinto, porque a nossa luta não é carnal, é espiritual. Mas ele está aí em nome de Jesus Cristo. Está entendendo, querido? Couraça, ela protege o tórax, os órgãos vitais, o coração. A palavra de Deus diz o quê? Que tudo que se pode guardar, guarda o teu coração, ele está protegido. Ele está guardado com a couraça da justiça de Deus. Está protegido, irmãos. E Paulo continua dizendo, segura relógio. E calçando os pés calçados. Os soldados, eles usavam aquelas sandálias e elas tinham aqueles grampos embaixo, que ali quando eles pisavam, dava sustentação. As passadas ficavam firmes. Aí você imagina, se eles vão descalços, se os sandálias deles estão escorregadias, desprotegidas, aqueles grampos ali embaixo davam sustentação. Eles ficavam com as passadas firmes. Se nós não estivermos firmes, se não estivermos sustentados, irmão, se não tivermos sustentação dos nossos pés, com os pés calçados, na preparação do Evangelho, nós corremos os riscos de escorregar, de cair. E o soldado, quando ele cai, ele fica propício a ser ferido. Na batalha ele não pode cair, ele tem que pisar e as passadas têm que ser firmes. Porque se não for firme, ele desliza, ele escorrega e o adversário chega até ele. Mas com a passada firme, ele está ali, irmão, sustentado e dizendo, olha, eu não posso, mas se você vir, eu não vou correr, eu vou partir para cima, porque Deus está na minha frente. Eu vou partir para cima, não na minha força, mas na força de Deus. Não retroceda, não recue, fica firme, siga avante, porque Deus é com a sua igreja. Aleluia. Vamos nos manter, aí ele continua dizendo, no versículo 16, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados do quê? Do maligno. Ou seja, ele diz, olha, com o escudo da fé, com a fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, vocês podem apagar os dados inflamados do maligno. O adversário, irmãos, ele lança dados a todo momento contra as nossas vidas. Mas pela fé, nós estamos de pé, porque os dados vão sendo um a um apagados com a glória. A Bíblia também nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Está entendendo, irmão? Então a nossa fé, ela tem que estar intacta, inabalável. Porque só com a fé, irmãos, nós podemos vencer o inimigo, podemos vencer o adversário. Só com a fé, quando a luta vem, a sua fé se fortalece. Você sabe aquele que te chamou. Você sabe em quem você tem crido. É só através da fé. E ele continua dizendo, versículo 17: capacete da salvação. O capacete, irmãos, ele protege a cabeça. E nós sabemos, irmãos, que a nossa mente, se não estiver protegida, é alvo. Os atiradores de elite, a primeira coisa que eles fazem é atirar ou no coração ou na cabeça. O adversário é a mesma coisa. Mas a palavra de Deus nos diz, irmãos, que nós temos que ocupar nossa mente com tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito. Está entendendo? Nisto pensai. Nós temos que pensar nas coisas do alto e não nas coisas da terra. O capacete tem que estar sobre a nossa mente. Porque se não tiver o capacete na nossa mente, o adversário lança dúvida. O adversário diz que você não é capaz, começa a lançar na sua mente. Mas pela fé,
Lamentações à memória, o que pode nos dar esperança. A nossa mente tem que estar ocupada com aquilo que pode trazer esperança. E Jesus, Ele é a minha e a tua viva esperança. Quantas mentes, irmãos, depressivas, nós sabemos disso. O estado chega, está sem o capacete, aí vem a depressão, irmãos. Mas eu louvo que Deus está libertando vida dessa noite. Entrou depressivo, estava sem o capacete, mas Deus não vai colocar o capacete, você vai estar mente ocupada com essas coisas. Deus está te limpando e colocando o capacete sobre a sua mente, sobre a tua cabeça, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E a partir de hoje você vai começar, irmão, a trazer à memória o que pode te dar esperança. E ainda no versículo 17, a parte B, ele diz ainda a espada do Espírito. A espada, ela é a arma, tanto de defesa quanto de ataque. Aí ele diz, olha, vocês pegam a espada do Espírito. Está entendendo, irmãos? A espada, você está armado com a espada, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas quando Paulo olha para aquele soldado, ele realmente vê a espada. A espada do Espírito está na tua mão. E a espada de Deus corta para frente, corta para trás, corta para cima, corta para o lado, corta para a direita, corta para a esquerda. E o adversário saia, porque nesta noite Jeová está cortando para todo lado e te defendendo, em nome de Jesus. Oh, glória! Está cortando para todo lado para te defender. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Olha Deus. Mas a espada nós temos que saber manejá-la. Não adianta ir para a guerra você pegar uma espada e não saber manejar. Mas nesta noite o Senhor está te ensinando. Estamos sendo treinados. E ela está no exército de Deus. No início eu disse, irmãos, Ele estava nos instruindo a como lutar e vencermos. Então você nesta noite vai sair daqui instruído. E dizendo, eu estou revestido. Eu estou preparado. Venha o que vier, Senhor. Eu não vou me abalar, porque eu sei que o Senhor é comigo. Venha o que vier, eu vou permanecer firme. Já estou acabando, irmãos. Calma aí. Se nós olharmos ainda o versículo 18, ele diz o quê? Orando. Ele diz em todo o tempo. Em todo o tempo. Irmãos, os judeus, eles oram 3 vezes ao dia. Os muçulmanos, eles oram 5 vezes ao dia, passado. E o crente? Os judeus, eles oram 3 vezes. Os muçulmanos, 5. E o crente? A Bíblia tem resposta. 1 Tessalonicenses 5,17 dá a resposta. Abre aí, só uma folha. O que diz aí? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Judeus ora 3, muçulmanos 5 e o crente ora em todo o tempo. Orai sem cessar. É isso que ele está dizendo, é isso que a palavra diz, irmão. Ele diz, orem em todo o tempo. E diz mais, vigiando.
vai me bater. Se aqui vergonha, a gente tomou uma surra missionária santa do diabo. Era jejum e oração, jejum e oração, jejum e oração. Ele não deixava, irmãos, a gente orar se não tivesse jejuado. Hoje, quando se fala de jejum, ai pastor, o jejum para quem tem que ensinar é bíblico. Esther orou com as suas moças e todo o povo orou. Deus livrou todo o povo. Orou e jejuou. Está entendendo? É orar, irmãos, e jejuar sem cessar, tem que orar. Ai, eu não aguento jejuar, eu aguento, irmão. Está entendendo, irmão? Ainda ajuda a perder os quilinhos. De bônus, você ora, jejua, Jesus te reveste e ainda perde os quilinhos. De irmãos que me conhecem, eu perdi 36. Numa moda de jejum intermitente, daí eu falo, não pode ser só intermitente, tem que ser o jejum espiritual. Está entendendo, irmãos? Porque Jesus é bom e o adversário não presta. E aí, irmãos, o que nós aprendemos, irmãos, no dia de hoje? Que nós temos que se revestir de toda a armadura de Deus. Que nós temos que estar firmes a todo momento. Que nós temos que perseverar. Que a tribulação vem para todos. Mas você, eu, nós não podemos retroceder. Porque você foi alistado. E você é um soldado valente. Porque você sabe quem é o seu general. Você sabe quem é. Quando a luta vir, a batalha vir, você sabe quem é o teu general. Se o nome de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Pastor tem que se revestir. Missionário tem que se revestir. Membro tem que se revestir. Todos que servem a Cristo têm que se revestir. Porque uma vez que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, irmãos, aí o adversário começa a luta contra você, porque ele perdeu e vai continuar perdendo. Como eu disse, que foi frase de Lutero, que ele é um cachorro na coleira de Deus, então não temas. Ele só vai até onde a coleira foi, irmãos. Mas quando aquele que tem o controle da coleira puxar, ele cai por terra no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Soberano Deus, poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te glorificamos, bendizemos e enaltecemos o teu nome, porque sabemos que santo tu és. Obrigado, Senhor, por falar conosco, pela tua palavra, pela tua verdade. Deus querido, a espada do homem, Pai, não pode, meu Deus querido, Pai amado, fazer muita coisa. Mas a espada do Espírito é aquela, meu Pai, que vai, meu Deus, no interior, que corta, Senhor, e divide as juntas e medulas, sabe discernir, meu Deus, todas as coisas. Tu és o Deus que tem o controle da minha vida e da vida da tua igreja. Continue, meu Deus, abençoando, Pai. Que seja, meu Deus querido, mais um ano sim abençoado na tua presença. Deus, 35º aniversário, aonde a tua igreja diz que até aqui nos ajudou o Senhor. E eu tenho certeza que este Deus que ajudou todos estes anos vai continuar nos ajudando até o Senhor Jesus vir buscar a tua igreja. Derrama, Jesus, da tua graça, do teu poder, das tuas armaduras, Pai, sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, sobre os teus soldados alistados. Não podemos, ó Deus, pelejar sem estas armaduras, mas eu tenho certeza que todos que vieram aqui nesta noite, o Senhor nos trouxe com este propósito e não foi retornar da mesma forma. Está retornando abençoado, transformado, revestido para a honra e glória do teu nome. Aplauda Jesus. Louvado seja Deus.
Chamou ela para me ajudar aqui. Irmãos, eu quero agradecer a todos que estão congregando com a gente hoje, a todas as igrejas, os pastores presentes. Agradeço a vida de cada um de vocês, a nossas irmãs da UFEBRAC, em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe. A banda que esteve aqui com a gente ensaiando esses dias, que Deus possa abençoar. Irmãos, muitas pessoas que esteve no meio, desde o comecinho até o enfeite, tudo isso, né? A nossa irmã Bel, que deu ali o melhor dela, sempre ela faz para nós, né? Uma bênção. Então eu agradeço a todos. E eu gostaria também de estar chamando aqui o nosso pastor Edson, para ficar do lado da nossa irmã Adriana Bel, em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui estar entregando para a nossa irmã Fátima Bispo, de coração, irmãs. E eu prometo que não vai engordar. Amém? Não vai engordar, viu? É de coração para a nossa irmã, em nome da nossa UFEBRAC. Amém? Louvado seja Deus. Quero também deixar aqui para o nosso pastor, para a nossa família Adriana Bel, de coração do UFEBRAC. Irmãos, aqui dentro tem algo que a nossa irmã Adriana gosta muito. Só que tem uns desenhos aqui que simbolizam muita coisa. Que há alguns anos atrás ela entrava escondida dentro do meu emprego. Eu abaixava a tampa do vaso sanitário e orava por ela, para mim não perder o meu emprego. E quando ela abrir, ela vai entender o que eu estou falando. É de coração, viu? E quero também deixar aqui nosso carinho para a nossa irmã Lúcia. Não engorda, tá? Não engordar não dá. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Está todo mundo animado ainda, né? Glória a Deus. Evangelista Danilo, nossa líder, em nome da UFEBRAC, a gente também trouxe umas lembrancinhas. Amém? Tem a lembrancinha 1, aí tem a lembrancinha 2. Como você disse, não engorda. Receba de todas nós da UFEBRAC com muito amor e carinho, viu? Eu agradecendo a todos, né, os obreiros que estavam nas portas, que me ajudou muito. Eu gostaria depois de estar conversando com o nosso irmão Oswaldo, com os obreiros que estão na porta, com o meu lindo e maravilhoso irmão evangelista Fábio. Irmãos, ele vinha aqui toda hora. Você está bem? Eu estava bem nervosa, preocupada. Eu amo ele como meu irmão, como Cristo. É meu irmão, é lindo, meu irmão. Quero agradecer meu esposo também, que está aí comigo, chegou cansado, ele já tomou um banho, já veio para cá. Eu só vejo a canequinha dele correndo ali. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E eu quero passar aqui para o nosso pastor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus.
ciclo de oração. Parabéns pelo 35º ano. Que Deus continue abençoando grandemente em nome de Jesus. Evangelista Danila, Deus abençoe pelo trabalho. Minha esposa, Deus abençoe também, que é a camisa branca. A cada irmã que está aqui no altar, Deus nos abençoe grandemente. A cada pastor, presbítero que esteve conosco, Deus continue te abençoando, querido. A você que também, talvez não seja evangélico, mas veio essa noite aqui. Você que é católico ou de outra religião, Deus nos abençoe grandemente. Eu creio que o Espírito Santo falou grandemente com vocês essa noite. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Regis, pastor Zibe. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Irmãos, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. E nessa oração vamos também estar apresentando a irmã do nosso irmão pastor Rodrigo. Ele teve que sair às pressas. Ela foi internada agora, né, irmã? Internada às pressas. Daiane. Nossa irmã Daiane. Vamos estar orando, apresentando a vida dela também, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que tudo está no controle do nosso Deus, né? Amém? A palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então vamos orar, irmão. Vamos orar, apresentar a nossa irmã Daiane nas mãos do Senhor nesse momento. E depois estaremos orando, agradecendo pelo culto em nome de Jesus. Oramos. Senhor Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nessa oração, Pai, nós apresentamos a nossa irmã Daiane, Pai. Não sabemos o que acontece, ó Pai, mas o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Meu Deus, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, visita ela neste momento, ó Pai. Entra com providência, Senhor. Repreende, Senhor, da vida dela todo o mal, Senhor. Toda enfermidade, ó Pai, que vem vindo por terra neste momento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, vem de socorro, ó Pai, da nossa irmã neste momento, ó Deus. Ó Pai querido, Pai amado, Senhor, o Senhor tem todo o poder em tuas mãos, Senhor, ó Pai. E tudo está no teu controle, está no controle da tua vontade. E a tua palavra diz que a tua vontade é boa, perfeita, é agradável, Senhor, ó Pai. Mas nós oramos, Senhor, nós intercedemos, ó Pai, e nós te pedimos, ajuda a tua filha, Senhor, fortalece ela, Senhor, sustenta ela e guarda a vida dela, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nós apresentamos a nossa irmã de oração, crendo, ó Pai, na bênção, Senhor, crendo, ó Pai, na restauração e na vitória da tua filha, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Senhor, e profetizamos a cura, a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diga amém. Louvado seja Deus. Nesse momento nós vamos estar orando em agradecimento por esse culto, por esse congresso. Eu quero estar chamando aqui nosso irmão pastor Ezequiel para estar fazendo essa oração de agradecimento em nome de Jesus. Glória a Deus. Depois vamos estar dando a bênção apostólica. E as irmãs que quiserem, vem aqui para tirar foto, juntamente com as nossas irmãs em nome de Jesus. Glória a Deus. Só paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos orar e agradecer a Deus por essa festa linda, em nome de Jesus Cristo. Oremos a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos diante da Tua presença, para, Senhor, meu Deus, expressar a nossa gratidão ao Senhor por tudo que foi feito aqui nessa noite, por essa festa linda, por essa palavra poderosa no nosso coração, pelos hinos que foram louvados, Senhor, ao Teu santo nome. Pai, despeça a sua igreja em paz, dê a todos, Senhor, uma boa noite de descanso. Aos de perto, Senhor, leva em paz. Aos de longe também, Senhor, que a Tua mão esteja guardando, protegendo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, esteja com a Tua igreja. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, você que ainda não é crente, que ouviu essa palavra, você que ainda não se alistou nesse exército de Deus e quer aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador essa noite. Se tem alguém aqui, levanta sua mão, irmão. Nós vamos orar por você. Tem alguém essa noite para Cristo? Você quer aceitar o Senhor Jesus? Quer ter Ele como Senhor e Salvador da sua vida?
Ou se tem alguém aqui que quer reconciliar esta noite, irmãos. Levante a sua mão, nós vamos estar orando por você. Tem alguém para o Senhor esta noite? Amém? Não tem ninguém? Todos crentes? Glória a Deus. Então levante as suas mãos comigo. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não somente esta noite, mas para todos sempre. E toda a igreja diga amém. Levantamos nossas mãos, despedimos com a paz do Senhor Jesus, com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Está terminado, vamos dar uma linda salva de palmas. Glória a Deus.